a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, nós vamos ler a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o final do capítulo. É um texto um pouco comprido, mas eu creio que vai fazer sentido para nós. Ezequiel 36, do 16 em diante. A palavra de Deus diz assim: Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com seus próprios caminhos e com as suas ações. Seu caminho era diante de mim como a imundícia de uma mulher removida. Portanto, eu derramei a minha fúria sobre eles pelo sangue que haviam derramado sobre a terra e por seus ídolos com os quais haviam poluído. E eu os espalhei-os entre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações. De acordo com seu caminho e de acordo com as suas ações, eu os julguei. E quando eles entraram nos pagãos, para onde foram, profanaram o meu santo nome. Quando disseram a eles: Estas são as pessoas do Senhor, e foram embora de sua terra. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos, para onde eles foram. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eu não faço isso por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre os pagãos para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, disse o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos olhos deles. Porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, ficareis limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e os farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E também vos salvarei de todas as vossas impurezas, e vou chamar o trigo, e o aumentarei, e não colocarei fome sobre vós. E eu multiplicarei o fruto da árvore e o aumento do campo, para que não recebais a vergonha da fome entre os pagãos. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e terão nojo de si mesmos, à vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Que isso seja conhecido por vós. Envergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos próprios caminhos, ó Israel, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: num dia em que eu os tiver purificado de todas as vossas iniquidades, eu também vos farei habitar nas cidades, e os desertos serão edificados, e a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos que passavam, e dirão: essa terra que estava assolada se tornou como o jardim do Éden, e as cidades devastadas e assoladas e arruinadas estão agora cercadas e estão habitadas. Então os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso eu serei inquirido pela casa de Israel, para fazer isso por eles. Eu os aumentarei com homens, como a um rebanho, como rebanho santo, como rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes, para que as cidades devastadas se encham de rebanhos de homens, e elas saberão que eu sou o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, e nós necessitamos, Senhor, que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Que
só possa colocar, ó Deus, teus anjos aqui a nos proteger e que teu Espírito Santo haja poderosamente nas nossas mentes e corações, não permitindo nenhuma distração e que a gente entenda a tua palavra para as nossas vidas hoje. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Bom, esse texto, obviamente, alguns podem ter pensado o que tem a ver sobre missões com esse texto. Na verdade, ele tem tudo a ver com missões. Esse texto, ele aponta exatamente para o fato de que a nossa missão sempre vai alcançar o sucesso, porque ela é promessa de Deus para as nossas vidas. Qual que é o título que eu daria para esse texto? Missões não é a missão. A santidade é a missão. Deixa eu repetir para os irmãos. Missões não é a missão. A santidade é a missão. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa fazer algumas perguntas. Se o trabalho missionário encerrasse hoje, se todos os povos encontrassem a Cristo Jesus, fossem encontrados pela graça de Deus hoje, o que nós faremos no dia seguinte? Qual seria o trabalho da igreja se nós terminamos a tarefa de alcançar todos os povos, todas as nações, todas as etnias? Pois esse texto está falando de um tempo acerca do fim, que nós hoje participamos dele. O Espírito seria enviado, e ele foi enviado. E ele transformaria a gente, o povo de Deus, em pessoas que são guiadas pelo Espírito. Isso tudo já está amplamente debatido, explicado, demonstrado para a igreja do primeiro século. E hoje nós somos fruto dessa igreja. A igreja que tem que viver seguindo o Espírito, então dessa forma não vai satisfazer a carne. De Gálatas capítulo 5. Veja, muitos acreditam que no novo céu e na nova terra, por exemplo, não vai ter trabalho. Na minha igreja, algumas pessoas ficaram decepcionadas dia desses, quando nós pregamos dizendo que o trabalho não é resultado do pecado. Muito pelo contrário, o nosso Deus trabalha, e por isso o trabalho é dignificado. Ele não só dignifica o homem. E o trabalho, então, é o que nós vamos fazer no novo céu e na nova terra. E qual vai ser o nosso trabalho lá, se não vai ter mais povos e nações, pessoas que não conheceram a graça, porque todos agora conheceram? Nosso trabalho vai ser o mesmo, que ainda é o centro, ou que já é o centro da nossa missão. A santidade do nome de Deus. O centro, o Deus no centro das nossas vidas, no centro da história. Essa é a missão que é apresentada aqui, que vai acontecer no meio do povo de Deus, em especial nesse texto, falando que o próprio Deus vai fazer isso acontecer no meio deles. Aliás, é exatamente isso que nós vemos sempre no Novo Testamento também. É Ele que vem ao nosso encontro. Então, quando a gente olha esse texto, na conclusão dele, quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente precisa entender isso, que missões não é o objetivo final. Missões é um meio, é um instrumento que nos faz chegar à santidade de Deus. Nós vamos ver, eu prefiro a gente resumir o que nós vamos falar na sequência numa proposição. Diria assim, um resumo desse texto. A missão consiste em separar e honrar o nome de Deus acima de tudo, trazendo sentido e direção para o todo da realidade, ou para a realidade toda. Talvez alguns já ouviram falar dessa diferença entre o conceito de missão e missões. A palavra no singular e a palavra no plural. Quando nós falamos ela no singular, missões, nós estamos nos referindo a uma tarefa da igreja. Mas nós temos várias outras tarefas como igreja. Nós temos engenheiros, administradoras, professores, donas de casa. Todos nós, como Lutero dizia, somos o dedo de Deus, ou os dedos de Deus, para cuidar da sua criação, para representar a Deus em todas as instâncias da sociedade. Mas veja, Deus pode não levar você para se envolver com missões, como uma tarefa em uma outra cultura, em um outro país, em um outro local. Mas Ele sempre envolve a gente na missão dele, singular, que a gente poderia explicar ela de várias formas, mas talvez o texto bíblico que mais explica, dando para nós um exemplo, desenhando para nós, é Jesus falando que ele veio para buscar aquele que estava
perdido. Aquele que perdeu o propósito original, aquele que não tem mais na centralidade da sua vida o Senhor, aquele que já não sabe mais por que existe, ou pensa que sabe, mas está perdido. Ele veio para buscar o que estava perdido. Paulo depois expressa isso dizendo que nós temos que imitar a Cristo Jesus. Ele fala de um jeito, inclusive, bastante estranho para a mente moderna. Ele fala para nós que a nossa identidade não pode ser descoberta por psicólogos, olhando para o passado. Ela também não pode ser descoberta simplesmente por pessoas que nos ajudam a entender como planejar o nosso futuro. A nossa identidade só é conhecida em um local, em Cristo Jesus. Ela está escondida atrás de Cristo Jesus, Colossenses 3, versículo 3. Então, quando nós olhamos esse texto, ele está falando especialmente da missão de Deus, de santificar, separar a gente, para que a partir de um povo separado, o nome dele seja separado na boca das pessoas lá fora, seja santificado dentro da história. Então, eu queria trazer 5 princípios para nós desse texto. Primeiro princípio, que o nosso fracasso como povo de Deus é a incapacidade de nos separarmos para Ele. Quando nós vemos os primeiros versículos, do versículo 16 ao versículo 20, é falado que o povo de Deus, que foi levado para a terra prometida, quando ele chega lá, depois de um processo de ter a expectativa no coração, de chegar numa terra que manava leite e mel, depois de ser liberto de 400 anos de escravidão, onde a mentalidade deles foi formada em outra cultura, em outra religião hostil à pessoa e palavra de Deus, agora eles são libertos. E eles passam mais 40 anos, por assim dizer, sendo purificados daquela mentalidade. Mas entram dentro da terra agora, tendo inclusive sofrido o castigo, a disciplina, o cuidado específico de Deus com eles. Quando eles entram agora na terra prometida, eles conseguem estragar o pote. Eles conseguem pegar agora aquela realidade bonita da terra prometida e estragar o tempo deles ali. E aí Deus vem novamente com um julgamento sobre a vida deles. E nós lemos no texto que agora eles são mandados para as nações. E quando eles vão para as nações, eles fazem a mesma coisa lá. Eles fazem o nome de Deus virar uma chacota entre as nações. Eles fazem o nome de Deus ser diminuído na percepção do olhar das pessoas. Então não importa qual é o momento que você pega no povo de Deus, ali naquele momento da história, eles estão sempre fracassando em chegarem diante de Deus e separarem o nome de Deus para que o nome deles seja santificado diante das nações. Veja, esse é o nosso problema. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa, já encontrando com ela por mais de 3 meses, tentando evangelizá-la, um crente se diz batizado, melhor dizendo, um crente batizado que se diz crente de verdade, e a gente conversando, e eu não estava mais suportando o discurso dele, eu me esforço o máximo possível, eu tento ser um bom pai, um bom marido, e eu me faço um monte de coisas certas, e todas as vezes era a mesma coisa. Sempre falando como ele é bom para fazer as coisas acontecerem, mesmo que as coisas todas não consigam se resolver na vida dele. O casamento está sendo destruído, os filhos estão distantes de Deus, sendo destruídos no processo. E eu parei e li Isaías capítulo 64, versículo 6. A nossa justiça são trapos de imundícia. Os nossos melhores atos, eles são maculados com a coisa mais feia que tem dentro da gente. Eu falei assim, para de depender das suas ações. Você já teve encontro verdadeiro com Cristo? E esse encontro verdadeiro, ele tem realmente levado você a abrir a palavra dele, se encantar com um povo dele, se interessar com o que ele está fazendo, amar a face de Cristo, porque senão, não minta para você, você não é crente. Mas veja, essa é uma experiência, mas e no campo missionário? Eu sou suposto para pregar um sermão mais missionário hoje. Eu lembro que quando eu li a história da igreja chinesa na China, eu me espantei em alguns momentos com o nosso fracasso. O fracasso dos missionários no campo missionário. Em 1948, mais ou menos, um pouco antes do comunismo entrar, teve uma reunião com 800 missionários na China, e nem um único chinês.
mais de 100 anos, ou quase 100 anos, com missões acontecendo dentro da China, missões modernas acontecendo dentro da China, e um encontro para falar sobre missões, 800 pessoas que são estrangeiras. Isso é um completo fracasso. Mas eles tiraram foto daquele evento, e nós temos a reportagem, nós temos a notícia do que foi conversado ali dentro. E nós muitas vezes falamos disso com um orgulho, mas é um completo fracasso. Uma igreja que naquele momento tinha 500 mil pessoas, nem um único chinês estava naquele evento de missões. Será que nós não estamos muitas vezes fazendo na nossa vida comunitária exatamente o que nós fazemos na nossa vida individual? Fracassando em santificar o nome de Deus diante das nações. Fracassando em fazer com que as pessoas olhem para a gente e vejam que o nosso Deus é diferente. João capítulo 13, versículo 35, é dito para nós por Jesus que as pessoas vão saber que nós somos verdadeiramente cristãos, não quando nós fazemos missões, nem quando nós ajudamos pobres nas ruas. As pessoas vão saber que nós somos verdadeiramente cristãos quando nós amamos uns aos outros. Não quaisquer uns aos outros. Ele está falando da igreja dele. Os nossos irmãos nesses países são a igreja de Cristo junto com a gente. Nós não fazemos missões para ajudá-los, para ajudar eles. Nós fazemos missões porque, ao fazer missões junto com os nossos irmãos que estão nesses países, nós santificamos o nome de Deus. Nós trazemos para as pessoas de fora da igreja a notícia de que o que nós acreditamos é verdade. Há uma única mensagem da salvação, há um único caminho para Deus, e nós apostamos todas as nossas fichas nisso, a ponto de nós cuidarmos uns dos outros, para que todos vejam que a mensagem que somos nova criatura é verdade, que nós somos uma nova criação, a cidade sobre o monte, que chama as pessoas para prestar atenção no Evangelho de Deus, na Shalom, que é falada no Antigo Testamento. Então, veja, não dá para a gente falar todos os detalhes, mas a gente vê que, diante dessa realidade, eles derramam sangue, então a gente está falando do povo de Deus assassinando pessoas, eles praticam imoralidade sexual, então a gente está falando do povo de Deus destruindo famílias, e eles, ao mesmo tempo, também têm ídolos, outros ídolos, talvez aqueles do Egito, talvez outros de outros locais. Então, o próprio povo de Deus mancha a história porque eles não conseguem se aproximar de Deus. Isso não parece ser muito diferente da nossa história como igreja. Eles estão no Antigo Testamento. Nós estamos há quase 3.000 anos depois deles, 2.700 anos depois deles. Mas nós não somos muito diferentes, em muitos sentidos, como igreja. Também temos fracassado com o mesmo tipo de erros. Apocalipse, capítulo 9, no versículo 20 a 21, depois de virem todas aquelas trombetas, de todos aqueles, na verdade ainda não concluiu todas as trombetas, mas já vieram algumas trombetas e algumas coisas já aconteceram sobre a realidade, trazendo julgamento de Deus. No versículo 20 e 21 de Apocalipse 9 é dito que mesmo assim eles não se arrependeram. Mesmo assim eles não mudaram seu estilo de vida. Mesmo assim eles não voltaram atrás. Eu vi essa semana que 8.000 igrejas vão serem fechadas na Alemanha nos próximos anos. Eu sei que os irmãos têm muitos parentes que vieram da Alemanha, ou vocês mesmos vieram da Alemanha. Nós estamos, em muito sentido, fracassando aqui e ali, porque nós temos dificuldade de santificar o nome de Deus diante da sociedade onde a gente vive. Mas veja, esse é o primeiro ponto. O que diz o segundo ponto? Porque até o versículo 23 é Deus falando que eles fracassaram. No versículo 21, até o versículo 20, no versículo 21, na sequência, é dito agora que há uma ação de intervenção de Deus. Olha o que é dito para nós. É dito que agora Ele vai, por causa do amor ao nome dEle, nos tirar de onde nós estávamos. E vai santificar o nome dEle através das nossas vidas. Então, assim que eu explicaria esse princípio, ou colocaria esse princípio, o nosso sucesso como povo de Deus é que Ele consegue nos separar para si. Nós não conseguimos separar a nossa vida para Ele, mas Ele consegue separar a gente para Ele. Aqui está a nossa fé.
A nossa fé não é na nossa capacidade, a nossa fé é na capacidade dele. Veja, quando a gente olha esse texto, ele fala que nós somos surpreendidos primeiro com essa informação de que Deus vem por causa do amor ao nome dele. Isso para a nossa sociedade, hoje, moderna, é um negócio estranho. Esse Deus, então, é egoísta, é caprichoso, ele está fazendo por causa dele, não por causa da gente. Bom, a gente sabe que não é exatamente isso, porque em 1 João, capítulo 4, versículo 19, fala que ele nos amou primeiro. Então não é esse o tom que Deus está dando, e didaticamente o que ele está construindo aqui e em todo o Antigo Testamento, é que quando o nome dele está no centro, a realidade não caminha para o caos. Quando o nome de Deus está no centro da história, então a realidade acha graciosamente formas de sobreviver sob a influência dele. Então é isso que ele está apresentando para a gente. O amor de Deus ao nome dele dá segurança, dá estabilidade a nós e dá certeza para nós de que ele vai vir ao nosso encontro. Gênesis capítulo 3, versículo 9, é falada a pergunta que é repetida pelos séculos. Adão e Eva tinham acabado de errar e Deus aparece de novo na cena. E a frase que ele fala, ou a pergunta que ele faz é: aonde você está que não aqui comigo? Aonde você está, Adão e Eva? E a gente sabe onde eles estavam. Eles tinham desonrado o nome de Deus e desonrado a si mesmos. E por causa disso se instala a vergonha na vida deles. E nós sabemos, em culturas de vergonha e honra, que é o caso das culturas do Oriente Médio ou do Antigo Oriente, quando nós olhamos para essa cultura, a gente sabe o que Moisés estava querendo dizer ali. Não há esperança mais quando você desonrou a sua família, quando você desonrou o seu pai, quando você desonrou quem você é. Mas Deus é que vem ao encontro deles. Como depois do Novo Testamento, na história da ovelha perdida, na história do filho pródigo, é Deus que vem ao nosso encontro. E de novo, Deus continua vindo ao nosso encontro. Ele continua vindo até as nossas vidas. Veja, essa é exatamente, eu creio, a ilustração, ou melhor dizendo, a explicação também para o movimento missionário. Quantas vezes nós, no meio de um fracasso, nós começamos a experimentar um sucesso que claramente não fomos nós que providenciamos. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Anos atrás, a gente estava com uma médica, numa cidade no sul do país onde nós trabalhávamos, e essa médica já tinha praticado o aborto com centenas de crianças, porque naquele local é permitido. O aborto é permitido lá com mulheres até com 6 meses, até com 7 muitas vezes. É permitido o aborto. Mas ela carregava um peso nas costas dela, e assim que ela explicava, que ela não suportava mais. E um dia ela ligou para um dos nossos missionários, que era médico, e falou: preciso conversar com você, aos prantos, chorando, e foi até ao encontro desse médico, e o médico a encontrou numa cafeteria, viu que era ela porque ela estava desesperada, chorando. Então ela contou para esse médico o que estava acontecendo. Tem um peso no meu coração, eu não aguento mais carregar esse peso de ter matado essa quantidade de crianças. Isso é errado. Basicamente ela estava descrevendo o conceito de pecado. E esse meu amigo perguntou para ela: quem é que te explicou que isso é errado? Quem é que te explicou que isso é pecado? Ela falou: não sei, ninguém nunca me explicou, mas eu sinto dentro de mim que isso está errado, que não está certo matar essas crianças no ventre da mãe. Então esse meu amigo explicou o Evangelho a primeira vez para ela. E ela falou: era isso que eu estava sentindo. E eu não conseguia explicar, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Como eu me entrego para esse homem? E eles oraram. Essa médica sabia que, ao falar que ela não ia mais fazer os abortos, ela ia ser demitida. O que aconteceu no dia seguinte, na semana seguinte, ela foi demitida do hospital onde trabalhava e ainda hoje trabalha em um dos projetos que nós temos ali, naquele país. Mas veja, Deus encontra a gente no caminho. Deus encontra o projeto missionário fracassado, porque ele se baseia em si, ele se baseia na sua capacidade de tentar buscar glória ao nome de Deus. Nós não podemos basear na nossa capacidade.
E quando nós olhamos para esse texto, ele basicamente está dizendo que é Deus que veio até Israel e tirou, por causa do amor ao nome dele em primeiro lugar. E nós sabemos pelo contexto que isso basicamente é Deus dizendo: aqui é o meu amor, e o amor significa que eu derramo a minha graça sobre vocês, eu arranco vocês da desgraça que vocês estavam inseridos. Veja, a ação que Deus faz com essas pessoas é purificar eles de toda impureza e de toda idolatria. Primeiro, João, capítulo 1, versículo 9, é exatamente o que diz sobre esse contexto. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer duas coisas: perdoar os pecados e arrancar de dentro da gente aquilo que fazia a gente pecar daquela forma. Ele arranca de dentro de nós essa tendência da nossa carne a sempre tombar na direção de sermos independentes de Deus. Ele arranca de nós e empurra agora a tendência do nosso coração para querermos agradar a Deus. Muitas vezes isso acontece como um milagre, imediato na nossa vida, mas boa parte das vezes é um processo que Deus vai limpando a nossa mente, a nossa memória, as nossas emoções, a nossa história. E é isso que Ele faz com esse povo. Exatamente, profeticamente, falando que depois lá na frente iria acontecer em Atos capítulo 2. Quando os discípulos receberam o Espírito e terminam de pregar o primeiro sermão da história, o povo se levanta e fala: o que é que a gente tem que fazer? A gente não suporta mais carregar esse peso. O que é que a gente tem que fazer? E a resposta é muito simples: se arrependam e sejam batizados. No contexto fica claro que arrependam, creiam no Senhor Jesus que foi pregado e se comprometam agora com a caminhada de discipulados, sejam batizados. Veja, o cumprimento desse texto é a descida do Espírito. Nós estamos exatamente no momento da história onde o que foi proferido aqui se aplica à nossa realidade, se aplica àquilo que nós estamos vivendo. Só que a nossa tendência é acharmos que essa é uma ação individual. A nossa tendência é acharmos que o Senhor vai tocar na minha vida, ou na vida dele que eu estou trabalhando, mas o texto aqui fala que Ele vai purificar o povo dele, e não só um indivíduo. O Novo Testamento faz coro exatamente com essa mensagem. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, fala que nós vamos conhecer o amor de Deus em toda a sua largura, profundidade e altura, mas lá está falando no plural, e não é por acaso. A construção empurra a gente na lógica de que nós só conhecemos o amor de Deus juntos. Sozinhos nós conhecemos algo muito pequeno, nós conhecemos muito compartimentalizado, nós não entendemos como isso se aplica a diferentes culturas, diferentes locais, diferentes histórias, diferentes famílias, mas juntos, como povo de Deus, como o próprio livro de Efésios, Paulo depois escreve no capítulo 4, a partir do 11, juntos, quando todas as partes funcionam bem, então há um energizar do Espírito de uma pessoa para outra, de um crente para o outro, que de alguma forma, quando nós servimos uns aos outros, nós crescemos à imagem de Cristo Jesus. Veja, a proposta aqui é para o povo de Deus, não é para um crente isoladamente. E sempre foi assim na percepção do Evangelho. Nós somos uma cultura individualista. Mas veja, a Bíblia, em sua grandíssima parte, não tem nenhum contexto individualista por trás de si. Ela tem um contexto onde nós somos olhados como um grupo de pessoas, uma coletividade. E é isso que é falado aqui. Nós somos purificados quando nós estamos juntos, buscamos a Deus juntos. E a ação missionária talvez seja o local onde isso mais se mostra com clareza. Eu não sei se vocês já conversaram sobre isso com missionários, mas conversem com eles. Se alguém fica perguntando o nome da sua agência, da sua denominação, da sua igreja, se essas coisas são tão importantes para nós quando nós estamos no campo. A proposta do Evangelho é que Deus veio até a gente. É Ele que veio até a nossa casa. E Ele transforma não a minha vida, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a vida da sua igreja. Terceiro princípio que nós vemos desse texto,
que Deus nos separa, ou Ele nos santifica, removendo o que não deveria estar presente e implantando uma nova vida em nossa vida. A partir do versículo 25, especialmente, ele começa a falar o como que ele faz isso. No Novo Testamento é falado que o Espírito Santo seria enviado, no capítulo 16 de João, no versículo 13, é dito que o Espírito Santo seria enviado e nos conduziria a toda a verdade. É Jesus espelhando o que foi falado aqui em Ezequiel capítulo 36. Seria enviado para nós não só o Espírito Santo, mas tirado de dentro de nós um coração insensível à voz do Espírito Santo. E agora nós temos o coração transformado, com a voz do Espírito Santo sendo falada para nós o tempo todo, para onde temos que ir, o que temos que fazer. Veja, nesse processo é falado que eles vão amar a lei de Deus. Eles vão, de uma forma ou de outra, colocar em prática na vida deles os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor. Olha como a construção hoje, eu oro para que não seja o caso de vocês hoje, dessa igreja, mas olha a construção da maior parte das igrejas, que não amam a palavra de Deus, que não decoram a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus, que não se demoram diante da palavra de Deus. E não por acaso eles também não amam a causa de Deus. Não por acaso eles também não amam o povo de Deus. Não por acaso eles também não amam a pessoa de Deus. Quer dizer, não por acaso a nossa fé, ela é religiosa na maior parte das vezes, mas ela não é vivificada. Não há amor verdadeiro no nosso coração pela palavra dele. Nós aprendemos a entender que graça e lei andam separadas. Mas na palavra de Deus nunca foi apresentado dessa forma. A graça, ela é demonstrada para nós através do cuidado de Deus de nos mostrar o caminho, a lei, o como funcionam as coisas. A lei, quando é dada para nós, é um instrumento da graça de Deus para nos mostrar que nós não ficamos perdidos. Porque toda libertinagem não leva para nós a mais liberdade, leva a gente para mais escravidão, a desejos, escravidão a posturas anteriores, a vícios. É só a palavra de Deus, aplicada pelo poder do Espírito em nossas vidas, que tem condições de libertar a gente de quem nós somos, de quem nós éramos, dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos aqui, ele está falando essa realidade da palavra de Deus sendo instalada dentro do coração deles. João capítulo 1, no versículo 16, o evangelista, João, ele fala que nós recebemos graça sobre graça. E via de regra o que nós entendemos quando nós lemos esse texto é que nós recebemos cada vez mais graça. Mas olha o contexto lá. Não está dizendo que nós recebemos cada vez mais graça. Ele está dizendo que graciosamente primeiro foi entregue a lei através de Moisés. Mas agora, nos últimos tempos, a graça de Deus se tornou ainda mais evidente. São duas coisas agindo da mesma forma em nossas vidas. Quando a gente olha em outros textos que constrói junto com esse, por exemplo, em Romanos capítulo 12, fala que a nossa mente é transformada nesse processo de ser impactado pela palavra, pelo Espírito, a ponto da gente olhar a vontade de Deus e achar que ela é boa, perfeita e agradável. Uma das primeiras vezes que eu cheguei numa região no alto do Himalaia, nós conhecemos uma cultura que mesmo os irmãos que já eram, as pessoas daquela cultura que já eram irmãos, diziam para nós: aqui quando alguém se converte, nós vamos gastar pelo menos uns 10 anos para discipular essa pessoa. Porque aqui eles aprendem a violentar as mulheres como um jogo. Eles aprendem aqui a maltratar as crianças, porque elas não são nada, não são pessoas ainda. Eles aprendem a roubar como se fosse uma coisa natural. E quando eles se convertem, o centro, que é o Evangelho, eles estão tão distantes que gasta-se muito tempo para ensinar a ética cristã, ensinar a caminhada com Cristo para eles chegarem até aqui. Mas veja, mesmo nesses locais, é claro para nós que quando a palavra de Deus é explicada no poder do Espírito, você tem um grupo de pessoas sendo trazida cada vez mais para próximo de Cristo Jesus. Não há esperança para as nossas vidas se nós não amarmos a palavra de Deus. É ela que produz a transformação. Nós vemos cada vez mais o projeto missionário colocando a Bíblia do lado.
Semana retrasada eu estava conversando com o pessoal de uma agência, também na Ásia, e eles falaram que agora o projeto de plantação de igreja deles não tem nada a ver com o que nós já vimos acontecendo na história. Então pega 2000 anos de história da igreja, joga no lixo, e agora eles criaram um outro jeito. Mas o texto bíblico não fala isso. Não, é porque o texto bíblico também é culturalmente enviesado. Então nós temos agora um outro jeito de plantar a igreja que vai ser muito mais efetivo onde nós estamos. Veja, eu não estou falando de pessoas que são liberais. Eu não estou falando de pessoas que não estão lutando por causa do evangelho. Eu estou falando de irmãos nossos que acham que têm a capacidade de criar um jeito mais interessante de ser igreja do que aquele apresentado para nós em Mateus capítulo 18, em 1 Timóteo capítulo 3, e todos esses textos que falam da realidade da igreja local. Então, quando a ação de Deus vem sobre as nossas vidas, ela vem para criar em nós essa percepção de que Ele cuida de todos os detalhes. Mas é Ele que cuida de todos os detalhes. A nossa tendência é a gente achar respostas pequenas e não completas que são apresentadas na palavra de Deus. Quando nós ouvimos hoje falar da teologia da prosperidade, nós falamos dela, por exemplo, em relação àqueles que estão lá fora. A igreja talvez neopentecostal, ou algumas igrejas neopentecostais, mas a gente tem dificuldade de entender que todas as vezes que a gente coloca o sucesso meramente humano como parâmetro para avaliar alguém, isso é uma teologia da prosperidade. A Shalom de Deus é realmente prosperidade, mas não do jeito que é falado lá fora. A Shalom de Deus, Paulo explica ela, por exemplo, de alguma forma, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, onde ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele também fala que se você busca contentamento na palavra, na piedade, na ação de Deus, você vai encontrar isso. A palavra contentamento, naquele contexto, aponta para prosperidade. Jesus ensina os discípulos a orarem, por exemplo, no sermão do monte, ali na oração do Pai Nosso, para nós orarmos por tudo que nós precisamos, e não por tudo que nós queremos. Por todas as necessidades percebidas, nós podemos levar diante de Deus. E a resposta da palavra de Deus é que nós nunca vamos ficar sem receber de Deus aquilo que nós precisamos. Pois não é a mesma resposta aqui? Que Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Quarto princípio que a gente vê nesse texto. Essa separação para Deus sempre nos leva a experimentar uma profunda humildade. Veja, eu não sei se você já percebeu, mas a palavra separação que eu estou usando uma tradução da palavra santificação. Ser santificado é ser separado. Ser santificado caminha junto com o conceito de ser purificado, mas não são os mesmos conceitos, são dois conceitos diferentes. Ser santificado é o separar algo ou alguém para um uso específico. Bom, quando nós somos separados para um uso específico, a nossa tendência é achar que há alguma coisa boa em nós. Há algo em nós que realmente é valoroso. Quando eu fui para o campo missionário, eu já era pastor há alguns anos. E a minha tarefa principal era dar aula, era pregar. Eu pensei, quando chegar no campo, é assim que o Pai vai me usar. E eu fui humilhado de várias formas. O aprendizado da língua não caminhava bem, ia falar, não entendia a cultura, ia fazer outras coisas que tinham ligação com pregação e ensino, não caminhavam na direção que eu queria. Mas logo Deus começou a me mostrar outras coisas que eu não planejei, que não era o que eu tinha ideia que eu iria fazer. Mas primeiro Deus me humilhou. Veja o que é falado para a gente no texto, a partir do versículo 31, que eles vão se lembrar dos próprios maus caminhos deles e vão sentir nojo. Eles vão sentir nojo de como era a vida deles antes de Deus chegar e tirar eles de onde eles estavam. Há muitas vezes cristãos ou pessoas que entram para o hall de membros de igrejas que acham que quando vão se converter, a vida vai ficar de vento em polpa, vai melhorar cada vez mais. Há certamente uma ação da graça que traz contentamento ou quer entregar para nós a alegria indizível de 1 Pedro.
Mas o fato é que Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, é uma realidade constante na vida daqueles que buscam a Deus. Há uma batalha contra inimigos, e nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E os 3 trabalham juntos, falam a mesma língua. Há um inimigo interno que conversa na mesma sintonia que os nossos inimigos externos. Há construções que nós nem identificamos elas como pecado. Nós nem identificamos elas como um desvio daquilo que Deus tem para nós. E o texto fala para nós que quando nós somos resgatados por Ele, Ele não tira necessariamente, no começo, na nossa caminhada, essa experiência da vergonha. Nós precisamos ser humilhados para a gente ser aproximado. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, fala de que quando ele é fraco, então ele é forte. Ao ler esse texto aqui em Ezequiel, pode dar a impressão para nós que Deus está sendo duro demais com eles. Na verdade, Deus está didaticamente produzindo neles um caminho onde eles agora não vão mais esquecer que não faz sentido ficar longe de Deus, ir para distante de onde Ele está, que o local onde a gente tem que estar é na presença de Deus. Mas só cada vez mais nós chegamos perto de Deus, mais a lupa mostra com detalhes quem nós somos. Mostra o que está lá dentro, mostra o que estava lá dentro, mas que continua trazendo para nós o senso de que nós não fomos escolhidos por causa das nossas capacidades, das nossas condições, da nossa beleza. Nós fomos escolhidos pela graça dEle. É o nome dEle que está em jogo. Veja, quando nós olhamos esse texto, vários outros textos da palavra de Deus apontam nessa direção. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, fala que ele é o principal dos pecadores. Ele não está sendo um humilde de fachada. Ele era um assassino. Ele matou a igreja. Em Atos capítulo 8, Jesus aparece para ele e fala: por que você está me perseguindo, Saulo? E ele pergunta: quem é o Senhor? E a resposta de Jesus é: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas Paulo não está perseguindo a pessoa de Jesus, Paulo está perseguindo a igreja. Mas não é exatamente isso que nós fazemos quando nós vamos contra a igreja como falada na palavra de Deus? Lutamos contra a igreja e diminuímos dessa forma o evangelho na mente das pessoas em volta de nós, e dessa forma nós estamos lutando contra Cristo Jesus. E Paulo fala: quando eu me deparei com essa realidade, eu percebi o quão pequeno eu sou. Esse é o caminho que, via de regra, Deus leva os missionários. Eu sei que muitos de vocês podem olhar para os missionários como se fossem diferentes da maioria, no sentido de santidade. Eu tenho uma teoria diferente. Quando Deus nos manda para o campo distante, para outra cultura, Ele nos manda para nos humilhar. Ele nos manda para revelar para nós o quão distante nós estamos daquele que é o missionário mor, o grande missionário, o Senhor Jesus. Ele manda a gente para esses locais para a gente perceber o quanto que o nosso cristianismo era pequeno. Me parece que o texto está mostrando aqui é que Deus usa didaticamente esse processo de humilhação para que a gente seja santificado, aproximado, protegido, guardado, para que a gente não caia de novo por qualquer tipo de ignorância longe de Deus. Quinto princípio, há mais coisas para falar, mas eu já passei um pouco do tempo, creio eu. O último princípio: nossa separação para Deus será caracterizada sempre por restauração e adoração. Eu lembro que uma vez, eu estava inclusive com aquele que mandou o vídeo para vocês, e nós subimos para o alto, para o norte do país onde nós estávamos, e fomos para um ambiente bem ermo, bem distante de qualquer cidade grande. E eu lembro que nós chegamos à noite numa vilazinha, no meio de um deserto, nada próximo, e nós não tinha luz pública, então era tudo escuro, e a gente gostou daquilo porque a gente estava escondido. Entramos na casa de uma pessoa, ficamos conversando a meia voz, para não fazer barulho, não chamar a atenção dos vizinhos. E aí, depois de algum tempo que a gente estava ali, uma meia hora, foi meio sem avisar, então eles não tinham o que nos oferecer, eram muito pobres, e de repente entra o irmão
com um cogumelo maior que a minha mão, que se fosse hoje, talvez valeria mais de R$1.000. Entrou dentro de casa, eu acabei de achar esse cogumelo caminhando ali no meio do pasto. E ele feliz da vida com aquilo, falou, agora nós temos que cozinhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para esses missionários que chegaram. A gente era uns 15 naquela cozinha naquele dia, eles cozinharam para a gente aquele cogumelo, nós comemos aquele ensopado junto com eles, todo mundo com fome, a fome é o melhor tempero, mas eu realmente acho que estava bem gostoso. Mas o mais gostoso não foi a comida, o mais gostoso foi o culto, o mais gostoso foi o senso da presença de Deus, o mais gostoso que a gente teve naquele momento é a profunda certeza que Deus estava presente de uma forma maravilhosa naquele culto. Nesses momentos, eu fico com dó, muitas vezes, da igreja no Brasil. Não de todas as igrejas, mas sim da maioria das igrejas, que buscam até avivamento, mas raramente sentem, entendem, compreendem, têm uma convicção no coração que Deus está presente não só como uma ideia abstrata, mas agindo em nós e através de nós. Veja, o que é dito nesse texto para nós, a partir dos últimos versículos, de 33 para frente, é que Deus restaura a eles coisas que nem eles estavam na expectativa de serem restaurados. Aquelas pessoas em volta deles ali vendo isso acontecer, vão falar para eles que aquilo está parecendo o jardim do Éden. Ele está falando de uma cidade, ou de várias cidades, que foram destruídas, que foram totalmente queimadas ou assoladas. E agora, pela ação de Deus, ele está falando, elas vão parecer o jardim do Éden. Há uma mudança que vai acontecer na vida deles, é o que está sendo dito. Mas veja só, os últimos 2 versículos é dito que eles serão como um rebanho de ovelhas, é o que está no original. Entrando dentro da cidade santa, no dia de festa, onde as pessoas sacrificam animais. Quais são os animais que vão ser sacrificados? Ovelhas. Eles vão entrar como ovelhas. O culto que está sendo falado, que vai ser gerado aqui, é que eles mesmos vão ser sacrificados. É isso que fica nas entrelinhas. Mas não é exatamente isso que Paulo fala em Romanos 12, que nós temos um culto espiritual, um culto racional que nós entregamos a Deus. Qual que é esse culto espiritual, ou racional, que faz sentido que nós entregamos para Deus? É quando nós sacrificamos a nossa vida, os nossos melhores dias, os nossos mais preciosos recursos, quando nós sacrificamos tudo que temos e tudo que somos. Ele está basicamente falando, vai ter uma restauração. E ela vai trazer um culto verdadeiro para o meio de vocês. E esse culto implica que vocês é que são oferecidos agora para Deus como sacrifício vivo e verdadeiro. Há sim sacrifícios falados sobre eles no Novo Testamento. E um deles, e talvez o mais importante, é a nossa vida toda. E ali Paulo não está usando metáfora. Ele está falando o seu corpo, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, a sua interioridade são entregues para Ele. Um principal, na minha mente, na minha memória, o culto mais impactante de missões que eu já participei, foi um culto, anos atrás, um pouco antes de eu ir para o campo asiático, quando o pastor, ao final do culto, tinha mais de 1000 pessoas naquele dia, era um evento lindo, já de vários dias, e esse era o último culto. E o pastor falou, agora nós vamos trazer as nossas ofertas. Mas não vai ser do jeito que vocês estão pensando. Agora nós vamos ofertar os nossos filhos. Então agora você vai orar e você vai pegar o seu filho. Se você realmente entende que a sua vida pertence a Deus, se você entendeu a mensagem para você, e você vai sair daí de onde você está e vai trazer o seu filho para ser entregue para Deus, para ele usar onde ele quiser, inclusive no campo missionário, inclusive nos locais que ele pode morrer por causa do Evangelho. De repente fez aquele silêncio, que normalmente a gente conhece aqui em Curitiba. Todo mundo silêncio. Um casal se levantou lá atrás e saiu com uma criança de colo e veio vindo para frente. Ele não estava nem na metade do caminho quando começou a chorar. Aí levantou um outro casal, pegou um filho adolescente, veio vindo pelo outro corredor.
Nesse momento, acho que a metade da igreja já estava chorando. Todas as famílias que estavam ali vieram à frente e entregaram os seus filhos a Deus. Meus irmãos, esse texto de Ezequiel 36 tem acontecido vez após vez na história. Clame a Deus para isso acontecer na sua vida, para que a separação, a santificação que Deus tenha, alcance o seu coração, para que o sacrifício não seja mais uma dor, mas seja a percepção de uma honra que a gente dá para Deus. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu tive uma doença, não sei qual que era a doença, e eu quase morri, e o médico desenganou a minha mãe e falou, já era, não tem mais chance. E a minha mãe me pegou e me entregou para Deus, e falou, pode levar ele para o campo, para o local que o Senhor tiver para ele. Minha mãe não me contou essa história até o dia, com 18 anos de idade, que eu cheguei na sala de casa, abri a porta e falei, mãe, pai, Deus me falou que eu tenho que ir para missões. E é para longe, não é aqui no Brasil. Na hora, minha mãe olhou, começou a chorar, e eu pensei que ela ia dizer não. E ela falou, pois eu te entreguei quando você tinha 6 meses de idade. Eu te entreguei para o que Deus quiser usar a sua vida. Meus queridos, Deus quer produzir em nós o culto verdadeiro, onde a gente entenda que ser separado para Ele, ser separado por Ele, ser separado para a causa dEle, não é um sacrifício, ou é um sacrifício, mas é o melhor sacrifício que a gente pode fazer, é o que traz paz e alegria, é o que comprova em nossos corações que somos filhos de Deus, é o que traz para nós a vitalidade que a gente perdeu, ou que a gente sente esvaindo das nossas mãos. Eu queria concluir esse sermão de 2 formas, meus irmãos. Primeiro, tenha a santidade como uma prioridade contínua na sua vida. Missões não é a missão. Missões não é a missão. Missões é só um instrumento que nós separamos o nome de Deus, santificamos o nome de Deus na terra, como Ele é no céu. Missões é a forma que a gente vai para dentro de todos os cantos escuros e fazemos aquilo que é a missão. Nós falamos bem do nome de Deus e levamos as pessoas a falarem bem do nome de Deus. Não se faz isso sem conhecer a palavra, sem conhecer o Espírito, sem se dedicar à causa de Cristo, sem amar o povo de Deus, sem entregar a vida sem reservas para Cristo Jesus. Então, coloque a santidade como centro da sua vida. Segunda coisa que eu queria que a gente concluísse, compreenda a profunda necessidade de depender de Deus. Há mais de 100 anos atrás, um pouco antes disso ainda, antes daquilo que nós chamamos de pentecostalismo entrar na sociedade, nós tínhamos um grupo de missionários reformados, um grupo de missionários de igrejas normais, não tinha nenhuma divisão necessariamente nesse sentido, que eles tinham uma prática. O nome da prática era esperar em Deus. A igreja menonita tem parte nessa história. Leiam as pessoas do passado da denominação de vocês. Eles falavam bastante sobre isso. Aprender a esperar em Deus, até que Deus fale. Então, aprenda essa profunda necessidade que nós temos de depender de Deus. Deus nos dá sabedoria para tomarmos decisões. Deus nos dá o exemplo de Cristo para moldar o nosso caráter. Mas há momentos em que Deus fala, espere até que eu fale para você o próximo passo. Há momentos em que Deus fala, quieta o coração, ainda não chegou a hora. E há momentos que Deus fala, chegou a hora. É a hora de você ser corajoso e forte. Ser forte e corajoso. E faça aquilo que foi colocado diante de você. Aprenda a depender de Deus. É uma tarefa de uma vida, não é uma tarefa de um congresso, de um culto, de uma semana. É de uma vida. Aprender a depender da palavra de Deus, da direção de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Queridos, eu queria que os irmãos orassem por nós. Eu estou saindo hoje para a Ásia e a gente vai passar em alguns locais. Orem pelas nossas vidas.
um prazer conhecê-los. Eu queria ficar em pé e orar com vocês para a gente encerrar essa palavra com uma oração. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e investir naquilo que a gente está fazendo, ali atrás tem um livro que você pode comprar, e eu creio que ele seria muito útil para a sua devocional, para o seu pequeno grupo, para a sua vida. Mas se Deus colocar então no seu coração, dê uma olhada lá atrás. E se você entendeu alguma coisa específica para a sua vida sobre o que Deus quer usar, ou como Deus quer te usar no próximo passo, né, venha conversar comigo, ou com os pastores, obviamente, da igreja, mas não deixe morrer no seu coração o que Deus já tem falado para você sobre os planos dele para a sua vida. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Deus, tu conhece o coração de todos nós e de cada um de nós. Tu sabes, ó Pai, da necessidade que temos da santificação, do Senhor nos separar para o teu uso, para a tua glória. Deus, nós falamos aqui de alguns missionários, de algumas pessoas que estão se dedicando pelo Evangelho em outros locais. Nós clamamos pela vida desses irmãos, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti a vida dessa igreja. Supra eles em todas as necessidades. Dá para eles a Tua direção. Derrama sobre eles ainda mais coisas, mais bênçãos, mais capacidade de investir no Teu reino. Meu Deus, invade a vida das famílias aqui representadas. Que elas tenham a percepção, a convicção da Tua presença, da Tua graça na vida deles. Louvado seja o Teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos.